Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história é sobre um garoto chamado Qin Shen. Ele é órfão desde a infância e sua criação é cuidada por Sr. Lin. Até mesmo os serviçais da casa olhavam para ele com desdém e mal podiam esperar para que ele desaparecesse à medida que Prota crescia. Por algum motivo desconhecido, Sr. Lin começou a insistir em casar sua neta com ele, e eventualmente eles se casaram. Essa garota admirava o rapaz como todos os outros, mas nos 3 anos após o casamento, ela nunca permitiu que ele a tocasse ou proferisse uma única palavra carinhosa. Há alguns dias, suas irmãs organizaram uma conspiração real. Elas fingiram que o rapaz estava assediando-as, e tiraram uma foto disso em seus celulares e mostraram para as pessoas certas, expulsando Prota de casa. Pode-se dizer que o plano delas funcionou perfeitamente. Mas como o jovem homem viverá agora? As meninas até encontraram pessoas que espancaram Prota na rua, não apenas com os punhos, mas também com paus de madeira que, se atingidos com força, podem quebrar ossos. No entanto, isso desencadeou o despertar de Prota como um guerreiro. Um enorme dragão dourado apareceu diante de seus olhos e ele estava no meio do oceano, voando sobre a água. Prota não tinha ideia do que estava acontecendo ou quem estava diante dele. O dragão disse que seu aprendiz não poderia viver uma vida tão miserável e estava envergonhado de ter um aprendiz assim nascido. Será que esse monstro poderia ser o pai de Prota? Então, o dragão se transformou em um homem forte e musculoso, com poderes mágicos. Hoje, Prota herdará o líquido vermelho desse homem e poderá se tornar tão forte quanto ele. O mais importante é que o rapaz deve usá-lo corretamente e se desenvolver nessa direção. A etapa final da transformação está em andamento. Prota acorda na enfermaria e a primeira coisa que vê é uma bela moça que o salvou e o levou para o hospital. Em seu corpo, havia um grande número de ferimentos, que começaram a se curar assim que ele acordou. Como o rapaz já estava claramente melhor, a missão da moça estava cumprida. Então ela decidiu deixar a enfermaria. Prota educadamente pergunta o nome dela e diz que quer retribuir por tê-lo salvado. O nome dessa adorável moça é Suvan. Primeiramente, ela ficou muito surpresa ao ver que não havia ferimentos no rosto do rapaz, e em segundo lugar, ela fez isso por seu avô, que tem uma doença terminal e está confinado a uma cadeira de rodas. O médico deles deu um ultimato, então a moça espera que suas boas ações possam garantir alguns dias a mais de vida para ele. Como Prota sabe um pouco sobre medicina, ele oferece sua ajuda e diz que pode cuidar do paciente. Enquanto isso, o avô é seu médico particular, que só o tranquilizava e vendia cursos de medicamentos. Em resumo, ele estava apenas lucrando com um homem que estava prestes a falecer. Assim que o rapaz entrou no quarto, ele imediatamente afirmou que o paciente não estava bem e que, se não fosse tratado corretamente, estaria em perigo. Claro, o médico que estava ali apenas para ganhar dinheiro não gostou disso e começou a contestar tudo, dizendo que era o melhor médico da cidade e que ninguém poderia contradizê-lo. Ele estava pronto para assumir total responsabilidade se algo desse errado. De repente, bem diante de seus olhos, o avô piora e começa a tossir um líquido vermelho. Mas como isso poderia acontecer? O médico disse que ele estava bem. Suvan começa a entrar em pânico e pede uma ambulância, mas era tarde demais. E Prota era a única esperança naquele momento. O corpo do avô estava tão fraco que ele não conseguia mais se segurar. Se o rapaz conseguisse salvá-lo, a família de Suvan nunca esqueceria e ficaria grata pelo resto de suas vidas. Usando sua magia, especificamente a capacidade de cura, Prota começa a tentar salvar o paciente. Se as pessoas boas não forem recompensadas, em breve não haverá mais pessoas boas, então é preciso fazer todo o esforço para um resultado positivo. Como era de se esperar, um milagre aconteceu. O avô começou lentamente a recobrar os sentidos, e Prota estava deitado no chão, pois havia dado muita energia de uma vez. Ele precisava de apenas 5 minutos para se recuperar um pouco. O avô nunca esqueceria dessa gentileza e perguntou o que Prota mais desejava. O rapaz respondeu que não precisava de nada, porque se Suvan não o tivesse salvado, ele teria perdido a vida e não poderia ajudar. O personagem mais importante aqui é, sem dúvida, a neta. Suas boas ações levaram a um resultado tão positivo. Suvan ficou muito feliz por ser tão enfatizada e se aproximou do rapaz pelo nome, oferecendo qualquer ajuda. Prota só tinha dito seu nome uma vez, e a moça lembrava disso, mostrando que ela era genuinamente grata e sempre ouvia atentamente a conversa. Suvan também perguntou quanto tempo seu avô tinha para viver. Ele ouviu a pergunta e estava muito otimista, dizendo que viveria o tempo que fosse necessário, e convidou Prota para jantar. O rapaz não queria ficar ali por muito tempo, pois estava procurando qualquer desculpa para sair o mais rápido possível. Nesse momento, ele recebe uma mensagem no celular de um grupo de rapazes que o espancaram na rua,
Eles souberam que Prota sobreviveu e o avisaram: se quiser viver, precisa desaparecer da cidade e nunca mais ser visto. Como o rapaz estava ficando realmente forte, ele não sabia o que responder. Depois que Prota cuidou de tudo, ele prometeu vir e verificar seu avô. Suvan queria fazer algo para agradecê-lo, então ela disse que daria uma carona para o garoto. Esse velho homem acabou sendo difícil. Ele até tinha sua própria segurança pessoal. Agora que Prota estava se comunicando diretamente com sua neta, o avô ordenou que seus trabalhadores o investigassem completamente. Enquanto isso, Prota chegou em casa, onde foi recebido pela esposa insatisfeita na porta. Aparentemente, ela não tinha ideia do que seu marido acabará de passar. Ela achava que ele simplesmente partirá sem aviso. Acontece que ela não estava com vontade de ouvir as histórias dele hoje, então ela simplesmente pediu que ele assinasse os papéis do divórcio se decidisse sair da família. A propósito, a esposa já encontrara um substituto digno para o marido atual. É hora de apresentá-lo. O nome dele é Sr. Ring. Ele é muito famoso em seu círculo. Não há motivo para ciúmes neste caso. Porque Prota nunca amou essa mulher, ele era apenas um servo que atendia qualquer capricho dela. Pode-se dizer que é um dia de celebração, de acordo com sua esposa. É uma honra para os homens servi-la. Então, se você não estiver satisfeito, assine rapidamente o documento e vá embora. Foi o que ele fez. A partir de hoje, Prota não tinha mais nada a ver com esta família. A garota não gostou desse comportamento insolente, então ela disse algumas palavras afetuosas ao ex-marido e, em seguida, juntos com seu novo namorado, viram o que um cara como Prota estava fazendo em seu carro caro e começaram a roer as unhas. Eles não conseguiam entender como esse perdedor conseguiu conquistar uma garota tão bonita. De qualquer forma, o velho homem ligou para sua neta e disse que tinha alguns negócios com Prota. Enquanto isso, o guarda-costas pessoal relatou ao velho as informações operacionais que ele havia conseguido. Em resumo, descobriram que o rapaz era órfão e foi criado pelo Sr. Lin e depois casou-se com uma de suas netas. Com base nessas informações, o homem percebeu que Prota não poderia ter nenhuma formação médica. Todos esses anos ele apenas serviu a família Lin. Talvez o velho tenha superestimado ele. Mas como ele conseguiu curar o paciente? Foi apenas sorte. Prota pediu a Suvan para levá-lo a um hotel para se acomodar e cuidar de seus negócios, então correu para a casa da garota para continuar o tratamento de seu avô. Antes de partir, Suvan disse a ele que, se precisasse de alguma coisa, podia sempre contar com ela. Quando o rapaz ficou sozinho, percebeu que cometeu um erro. Como ele poderia simplesmente curar um homem? Como poderia se justificar? Não podia simplesmente contar a todos que era o filho do dragão e que podia curar pessoas. Seus dados médicos eram realmente bons. Sua eficácia dependia da quantidade de poder espiritual que o mago tinha em sua cabeça. Prota conseguiu encontrar o livro das 10.000 maneiras, que contém as receitas para fazer a pílula da imortalidade. Isso definitivamente ajudaria. Ele pediu a uma das empregadas que trouxesse algumas ervas e uma panela para fazer esta poção milagrosa. Enquanto isso, o velho consultou o médico e tentou encontrar a melhor opção de tratamento para si mesmo. Uma das opções era a transfusão de um líquido vermelho, mas devido à idade avançada do paciente, o médico não garantia que o velho sobreviveria ao procedimento. A neta implorou que Prota viesse aqui e o examinasse novamente. A única coisa que o velho lamentaria seria não encontrar um bom marido para sua neta. Prota entrou com uma pílula que acabará de fazer. Tinha um cheiro horrível que quase fez as pessoas desmaiarem. Era uma pílula tradicional feita de ervas locais. O cara estava fazendo isso pela primeira vez, mas com certeza curaria o paciente. O médico olhou para o garoto e perguntou: "Você realmente acha que é Deus para criar pílulas mágicas? Pode não parecer a melhor, mas seu efeito não decepcionará, e não há outras opções de qualquer maneira." Suvan insistiu que seu avô tentasse porque realmente não havia outra opção, e ele não via como poderia engolir algo que cheirasse tão mal. O médico pegou a pílula em suas mãos e a analisou. Ele confirmou que a pílula era feita de ervas tradicionais, então não causaria nenhum mal. E se ela pudesse curar o cavalheiro chamado Sr. Su? O médico pediria desculpas a Prota e o chamaria de mestre. Bem, como não causaria mal, o avô decidiu experimentar, embora estivesse muito assustado. O médico não tinha certeza se iria ajudar, mas os garotos não perderam a esperança. Após tomar a pílula, o Sr. Su começou a se sentir como se estivesse envolto por uma brisa primaveril leve, com força correndo por suas veias. Ele começou a se sentir incrível. A vida começou a se desenrolar com cores completamente diferentes, para dizer o mínimo. O médico estava chocado. Suvan não conseguia acreditar, e o velho estava mais feliz do que nunca. Ele não apenas foi curado,
mas também rejuvenesceu. Agora ele poderia definitivamente fazer uma transfusão de líquido vermelho para completar o processo de cura. O médico tentou perguntar ao rapaz o que era a pílula, mas ninguém conta segredos assim. O Sr. Su chamou Prota de seu salvador por dar uma vida nova. Esta vila inteira a partir de agora pertence a Prota. O garoto tentou dizer não, mas ele não vai conseguir dessa vez. É assim que você consegue o que vem trabalhando por anos. Hoje foi mais como um sonho. A única coisa irritante é que a ex-mulher, que parece estar rondando, parece estar divorciada, mas eles não pararam de se ver. Ela chamou seu ex-marido de ninho vazio por entrar na propriedade. Então, ao lado de Suvan, o Prota disse que agora mora aqui. É claro que o doce casal não acreditou no começo e começou a rir alto enquanto descia a rua. Então, um guarda de segurança muito sério saiu do terreno. Ele não gosta de ver nenhum conflito acontecer em sua área sem seu envolvimento. Suvan ordenou que ele nunca mais interagisse com essas pessoas e lhes desse uma lição. A garota foi a primeira a levar um soco no rosto. Foi um golpe bastante forte. Ela foi até jogada a alguns metros de distância. Como o noivo novo conhecia o guarda pessoalmente, ele decidiu perguntar o que estava errado. Era uma ordem do chefe e não era negociável. O guarda recebe para fazer o trabalho, então ele não deveria se importar com quem acerta na área. Hoje Prota estava no papel de chefe. Ele alimentou sua nova namorada com muitos pratos diferentes. De acordo com as avaliações de Suvan, o cara cozinha melhor do que os melhores chefes desta cidade. A garota não conseguia entender como sua ex-mulher decidiu se divorciar desse homem perfeito. Prota admitiu que nunca tinha dormido de fato com sua esposa. A garota se perguntou se tinha alguma chance de ser a primeira parceira com quem ele dormiria. Aparentemente, ambos pensaram nisso porque ficaram muito vermelhos. O cara ficou tão animado que seu coração começou a pular, o que poderia ser um sinal de que ele se importava com Suvan. Os dois decidiram evitar esse tópico e aproveitar um almoço delicioso que foi preparado pelo novo melhor chefe da cidade, de acordo com a garota. De qualquer forma, ela ainda tem tempo para conhecer Prota melhor, mas parece que ela já começou a se apaixonar. No caminho de volta, o motorista disse à garota que esse cara não tinha uma boa reputação, ela não deveria se aproximar dele, porque Suvan é a neta mais velha da família San, uma verdadeira pérola. Seu namorado deve ser apropriado, e esse não é o caso. Certamente, para Suvan, ouvir algo assim foi ofensivo. Quem ele pensa que é para falar sobre isso, especialmente sobre o homem que salvou seu avô, apesar da má reputação e assim por diante? A garota estava certa de que, até o final do mês, o Prota definitivamente se tornaria famoso e rico. 3 dias depois, o Prota estava sentado no meio da floresta, tentando cultivar, mas a energia da montanha em que ele estava não era suficiente para fazê-lo funcionar como deveria. Felizmente, havia muitos espíritos se reunindo na área, então esperançosamente não levará muito tempo para Prota aperfeiçoar isso, mas ainda não será suficiente. Ele precisa ficar mais forte o mais rápido possível. O garoto já sonha em encontrar uma maneira legal de se casar com Suvan. Só agora ele se pega pensando que aparentemente realmente se apaixonou por essa garota. Em sua cabeça, ele estava pensando que não merecia ela. Isso perturbava muito. Agora, o maior desafio de Prota é chegar ao topo e se tornar o homem que é digno disso e garantir que ninguém sequer pense em questionar isso. Enquanto isso, o novo marido da ex-mulher, junto com seus amigos gangster, se aproximaram do novo território do Prota. Eles estavam armados com tacos e provavelmente cada um deles tinha alguma arma fria no bolso. Hoje eles queriam bater em Prota sozinho. Eles também queriam falar com Suvan, mas ela não está aqui. Antes de começarem seus negócios sujos, o garoto decidiu avisá-los de que o proprietário original desta vila é o Sr. Su e é improvável que os bandidos saiam impunes por invadir o território de um homem tão importante. E será ainda pior se eles baterem em um amigo próximo da família. Os caras realmente se perguntaram por que tinham que passar por todo esse problema, então decidiram perguntar ao chefe o que deveriam fazer. Ele ordenou que Prota fosse destruído e disse que assumiria total responsabilidade. Os homens ouviram isso e imediatamente partiram para a batalha. É uma pena que eles não tenham ouvido o garoto. Prota poderia dizer que ele estava salvando suas vidas, já que sua força aumentou significativamente. Com um único tapa, o Prota se livrou de um bandido. O golpe foi tão poderoso que o oponente voou alguns metros para longe. Os outros bandidos começaram a dizer que provavelmente não seriam capazes de vencê-lo, então o noivo bateu neles e disse que eles tinham que lutar se queriam uma velhice segura. Então o figurante recebeu uma ligação no celular, era sua namorada. Ela disse que seu avô estava prestes a perder a vida e precisava ir ao hospital imediatamente. Prota perguntou o que aconteceu com o Sr. Lin,
mas o noivo disse que o cara não tinha mais nada a ver com aquela família e ninguém lhe diria nada, apesar de toda a intimidação de Sr. Lin, o salvador e o homem que criou o garoto. Prota decidiu tentar entrar em contato com o médico que cuidava do velho e pediu ajuda para não perder tempo. O garoto disse aos bandidos para levá-lo ao hospital de carro, o que eles concordaram em fazer. Enquanto isso, a ex-mulher estava em lágrimas, implorando ao médico que salvasse seu avô de alguma forma. Ela disse que pagaria qualquer quantia, mas o problema não estava apenas neles. Este hospital simplesmente não era capaz de realizar uma operação desse nível. Então o figurante foi até o médico e pediu para fazer o velho durar pelo menos mais uma semana, o que seria tempo suficiente para resolver tudo com os documentos e reescrever corretamente a propriedade. De repente Prota entra no hospital junto com um médico que recentemente se tornou seu amigo. Eles pediram para usar a sala de cirurgia para tratar a emergência do Sr. Lin. O segundo médico estava muito feliz por ter um profissional tão competente, e disse que organizaria tudo. O doce casal foi avisado para sair, pois só atrapalhariam, e Prota entrou na cirurgia com os médicos para ajudar o homem que o criou. A raiva do jovem era avassaladora, e aparentemente até a ex-esposa estava começando a questionar se fez a escolha certa ao se divorciar do marido. Enquanto isso, Suvan e seu avô estavam relaxando na varanda, apreciando a bela vista. O avô presumiu que sua neta estava pensando em Prota. Ela tentou negar, mas o avô disse que tinha vivido muito tempo e não era fácil enganá-lo. Então, Suvan decidiu perguntar diretamente como o avô se sentiria sobre o relacionamento deles. Ele disse que, se sua neta quisesse, organizaria tudo para ela. Pediu a ele que convidasse Prota para visitar em 3 dias e conversar sobre tudo. O avô faria qualquer coisa por sua neta, desde que Prota pudesse lidar com a responsabilidade. Se tudo corresse bem, a garota tornaria o relacionamento público. O homem que não era necessário pela família Lin seria necessário pela família Su. Enquanto isso, boas notícias do hospital. A operação foi bem sucedida. O Sr. Lin poderia voltar para casa amanhã. O Sr. Lin estava muito grato pela ajuda. Embora o rapaz tivesse crescido nesta família, eles o tratavam pior do que um cachorro. Apesar de ter feito muitas coisas úteis desde o divórcio, ninguém permitiria que ele desse um comprimido ao Sr. Gentil. Por isso, teve que fazer exatamente isso: chamar um médico especializado e pedir que realizasse uma operação de qualidade. O médico pediu que não o chamassem oficialmente mais, pois considerava Prota seu mestre, e isso não estava em discussão. Então, eles eram claramente amigos. Prota se aproximou dos rapazes com seus assistentes, que trouxeram o homem até ali. Aliás, estava óbvio pelos rostos deles que não queriam brigar. Como dizem, você se lembra do que é? Havia um guarda de segurança no prédio que salvou o dia da última vez. Quando o figurante o viu, também não quis brigar. O figurante achava que seria o primeiro a cumprimentar, mas não foi. O homem foi até Prota primeiro e, aparentemente, esqueceu de Prota. Uma vez terminado, o guarda disse que daria uma carona para o Prota em seu carro. Ian ficou chocado e não conseguia entender o que estava acontecendo. Até deixou cair o cigarro. O guarda organizou um pequeno banquete em homenagem ao rapaz, a pedido de Suvan, e o incentivou a ir. Prota queria recusar, pois não estava realmente interessado, mas o guarda foi aos extremos, ajoelhou-se e disse que, se Prota não fosse ao banquete, Suvan o demitiria e nunca o deixaria entrar novamente. Então, ele tinha que ir, pelo menos para salvar o emprego do homem. Bem, como o banquete foi organizado a pedido de Suvan, o rapaz descobriu o horário e o endereço, e disse que com certeza iria. O guarda de segurança e todos os seus colegas estavam felizes por terem um trabalho a fazer. Bem prontamente entregou um convite ao Prota. Figurante ficou muito desanimado, mandou seus trabalhadores para longe, pegou o telefone e começou a ligar para alguém. Pela expressão no rosto dele, estava tramando algo ruim. O banquete foi realizado no Palácio Real, que é o hotel 6 estrelas mais luxuoso. As pessoas que vivem lá são a verdadeira elite da sociedade. Todos os convidados estavam muito bem vestidos, mas como Prota não costumava frequentar eventos assim, ele não tinha nada para vestir além de uma camiseta e calças jeans antigas. Para ser honesto, ele se sentiu muito desajeitado. As primeiras pessoas que ele encontrou foram ex-colegas de classe que não tinham ideia de que era uma festa em sua honra. Eles o trataram como um colega comum, e o rapaz se recusou a conversar com eles, alegando que tinha um compromisso com outra pessoa. Isso fez com que os colegas rissem, especialmente a mulher que presumiu que Prota tinha vindo aqui para se desculpar com sua ex-esposa. Aparentemente, ela achava engraçado fazer piadas sobre os sentimentos machucados das pessoas. Claro que o rapaz não tolerou tais insultos e respondeu que, nos anos em que não se viram, a garota não mudou muito.
exceto por mais rugas. Em resposta, a colega começou a ameaçar sua autoridade, que praticamente não existia. Em geral, uma verdadeira briga começou entre eles. Mais um pouco, e chegariam a uma briga. Mas então, outra colega se envolveu. Uma garota bonita de baixa estatura e um vestido vermelho deslumbrante. Nos anos de estudante, ela era a pessoa que se importava mais com Prota do que consigo mesma e nunca o ofendeu. A propósito, o nome dela é Ruby. Ele queria punir Ruby por sua coragem, então a ameaçou que o faria, e ninguém diria uma palavra. Prota era um homem simples, ele via o perigo e o eliminava. Então, ele deu um soco duro no rosto do intrometido com o punho, para que ele soubesse seu lugar e como se comportar. As garotas ficaram chocadas. Parecia realmente legal e inesperado, pelo menos vindo de Prota. Naquele momento, o rapaz parecia completamente calmo. Ele apenas fez o que precisava ser feito. Sem dúvida, Ruby ficou encantada. Foi um ato impulsivo. E não valia a pena entrar em qualquer homem adequado diria que definitivamente valeu a pena, porque hoje estão rindo de uma garota, amanhã, de outra. Eles precisavam aprender uma lição. Esta senhora estava claramente chateada por sua atitude. Um jovem levou um soco no rosto, especialmente de alguém como Prota. Ela disse que ia enterrar o rapaz ali mesmo e ordenou que seus guardas o segurassem. O guarda-costas pessoal do rapaz, cujo nome é James, aliás, assim que ouviu os sons da briga, subiu direto para o andar de cima. Ele se desculpou pessoalmente por ter superado seu mestre em perigo. Os colegas de classe nem sabiam o que dizer sobre isso, eles estavam apenas em choque. Começaram a implorar por perdão e misericórdia, mas Prota queria ter a última palavra. James também ouviu que alguém ia enterrar alguém ali, e para fazer isso teriam que comer o chão. As garotas começaram a implorar para que o Prota as perdoasse pelo bem de seu passado juntos. Prota se desculpou e disse que ela merecia, então ele não se importaria de enterrá-la ali mesmo. O rapaz e James foram para um quarto separado com muita segurança e deram a ele um presente do Sr. Tim. Já que o Prota não estava interessado em tabaco e álcool, ele só pegou um cartão de crédito e esperava que não houvesse mais presentes. James também anunciou que a família Su estava planejando uma festa de negócios com todos os figurões da cidade, o que significava que Prota não era o único convidado. Infelizmente, o guarda teve que convidar também a família Lin, e agora ele estava preocupado por ter ofendido Suvan ao fazê-lo. Prota não se importava em tentar resolver isso. James estava extremamente grato por isso. Ele deu ao Prota toda a sua gratidão e esperava que fosse suficiente como agradecimento por sua ajuda. Logan fingiu que esse presente não era nada de especial, mas no fundo ele estava muito feliz, porque esse outlet poderia ganhar muito dinheiro. No meio da noite, depois do banquete, o Prota saiu e, de repente, seu telefone tocou. Era o avô Lin. Ele disse que queria falar com Prota imediatamente, sem perder um minuto. O Prota foi direto para ele e logo estava na mesma sala que ele, segurando sua mão. O avô admirava o jovem, mesmo que não o tivesse tratado bem quando ele era criança. O Prota pediu a ele para não dizer isso, porque se não fosse por seu avô, ele provavelmente não estaria vivo agora. Como se viu, Lin o chamou para falar sobre isso. Acontece que Prota não era realmente um órfão. Há 20 anos, quando a família estava pescando junto ao mar, naquele momento, o jovem avô conheceu um homem estranho. Ele estava parado sobre a água e em seus olhos não havia um pingo de medo diante dos navios de guerra durante uma feroz batalha. Ele era como um deus da guerra invencível. Após a batalha, ele confiou a Lin em algo. Era o pequeno Prota. O guerreiro prometeu levar o recém-nascido assim que suas feridas cicatrizassem. No entanto, os próximos 20 anos passaram como um piscar de olhos. Foi por causa de sua bênção que a família Lin alcançou sua posição atual. O avô estava em lágrimas ao falar sobre como a família se sentia mal pelo rapaz e pediu a ele que almoçasse com ele apenas uma vez. Na manhã seguinte, o Prota foi até a mansão da família Su para ver a família. Ele está contando ao Sr. Su sobre as novas pílulas que trouxe com ele, cuja principal função é reabastecer a força vital, inflamando a energia aqui no corpo do paciente. Então, um homem chamado Huang Long entra na sala com 3 guarda-costas. Ele não é um vigarista comum e está se perguntando por que Prota aprendeu a fazer essas pílulas. O Prota se apresenta e responde que está em algum lugar na segunda camada do domínio prática do Ki, não pertence a nenhum clã ou família. Essa resposta fez o mestre rir um pouco, porque era impossível não ser membro de um clã e ter tais habilidades. Elas não são tiradas do ar, as receitas são transmitidas de geração em geração, mas ainda assim,
Isso era um florescimento incomum. Huang Long estava interessado em saber se as habilidades do prota não tinham essência demoníaca. Su Van sentiu que algo estava errado e começou a defendê-lo, porque, em sua opinião, alguém com uma essência demoníaca não poderia curar alguém na frente de todas as testemunhas. Essas coisas estavam além do controle de pessoas ruins. Huang Long garantiu que havia muitas maneiras de fazer tais coisas. Você poderia curar alguém com essência do céu e da terra, miasmas e insetos venenosos. Ninguém nunca viu o prota praticar, então como saber se ele é inocente? Por um lado, essa era a visão correta, mas por outro lado, o mestre também não tinha evidências para provar o contrário. Huang Long estava claramente tenso, então Prota tentou acalmá-lo, mas sem sucesso. Em resposta a essa gentileza, o mestre acertou o Prota e disse que só a força poderia julgá-los. Prota fez o seu melhor para recusar a luta, afinal, esse mestre era amigo de Mr. Sun. Como ele poderia olhar nos olhos dele depois de bater em seus amigos? Huang Long disse que se o Prota conseguisse sequer tocá-lo, ele reconheceria sua força. Nesse caso, o Prota teve que aceitar o desafio e liberar seu potencial um pouco. A luta durou apenas alguns segundos. O Prota até exagerou um pouco. Huang Long caiu no chão e não conseguia se mover. Prota deve ter pressionado alguns pontos de dor que poderiam fechar o corpo por um certo período de tempo. Mr. Sun estava realmente empolgado. Ele não achava que o garoto fosse tão forte. Su Van também não ficou longe. Ela perguntou como o Prota estava se sentindo e se seu braço doía. O Prota assustou a garota. Porque se ele perdesse essa luta, ele foi chutado para fora. Su Van beliscou ele por aquele ato impensado. E agora ele estava realmente machucado. De qualquer forma, Prota estava de pé, então não havia necessidade de se preocupar tanto com ele. A garota esperava que fosse o mesmo no futuro. A frase, no futuro, fez o Prota fazer algumas perguntas sobre o que isso poderia significar. Su Van ficou constrangido em responder e disse que aquilo apenas lhe ocorreu enquanto estava na sacada. O Prota a convidou para adicionar mais uma pessoa à reunião de negócios, se fosse possível. Su Van não era contra a ideia. Não era difícil para eles adicionar mais um prato e uma colher à mesa, mas eles queriam saber que tipo de relacionamento tinham com Prota. O Prota hesitou e não sabia o que dizer. Era até insultante se ele não tivesse decidido desde aqueles dias. Bem, se não houvesse uma resposta clara, a garota sabia o que fazer em casos assim e como obter uma resposta de outra forma. Com olhos cativantes, ela perguntou-se, no futuro, alguém a intimidasse, Prota viria em seu socorro. O Prota prometeu que, enquanto a garota estivesse perto dele, ninguém ousaria tocá-la. Em seguida, pegou suas mãos e a puxou para perto dele, para que ela pudesse sentir a seriedade de suas intenções. Infelizmente, o avô da waifu chegou à sacada e interrompeu esse momento romântico. Acontece que o avô havia conseguido uma planta medicinal rara para o namorado, e ele não pôde deixar de contar sobre isso. A propósito, Su Van estava indo para o leilão hoje, então ela perguntou ao avô se poderia levá-lo com ela. Ele concordou, mas havia um problema. Ele precisava se vestir adequadamente para o evento. Para resolver esse problema, eles se dirigiram rapidamente à loja. Su Van levou o Prota a uma das boutiques mais caras da cidade. Para dizer o mínimo, Prota se sentiu desconfortável. Ele percebeu que não seria capaz de comprar coisas assim para si mesmo em breve, mas se ele começasse a se vestir melhor, os outros parariam de olhar para ele com desdém. Havia um terno branco deslumbrante que se encaixava perfeitamente em Prota. Ele não estava acostumado com coisas assim, mas como dizem, você se acostuma rapidamente com coisas boas. E por que só agora Su Van notou que seu namorado era um verdadeiro modelo? Com tantos elogios, o cara até ficou envergonhado. Ainda olhavam para ele com desdém. Ouviu dizer que Su Van iria ao leilão, então o figurante decidiu avisá-la imediatamente que ele compraria tudo lá. A informação deixou a garota um pouco perturbada, mas de onde ele tiraria tanto dinheiro para falar tão confiantemente? Finalmente, chegou a hora do leilão em si. O evento foi realizado em um dos maiores shoppings da cidade. Os participantes tomaram seus lugares e já estavam levantando ativamente os lances para os produtos oferecidos. Como esperado, Ian nomeou as maiores somas na sala, e sua esposa o elogiou por isso. O preço mais alto que ele mencionou foi de 1,5 milhão, mas quando todos ficaram em silêncio porque tiveram a oportunidade de competir, Su Van ofereceu 3 vezes esse valor, 5 milhões. Toda a sala ficou sem palavras. Após contar até 3, o anunciante bateu o martelo na mesa e parabenizou a garota número 8 por ser a proprietária do Anel de Amor Eterno. Agora,
O leilão fez uma pausa de 15 minutos. Todos ficaram em volta e aplaudiram o jovem casal, exceto os invejosos que ficaram para trás e roeram as unhas. Eventualmente, a ex-esposa não aguentou mais e começou a apontar o dedo na direção de Prota. Ela queria transferir o anel para o seu casamento, e Suvan negou cruelmente essa oportunidade. O rapaz sorriu e disse que você não pode comprar um novo anel, porque se a pessoa está acostumada, o anel deve ser o mesmo. Por algum motivo, o figurante decidiu ser um bajulador, tranquilizou sua esposa e disse que se soubesse antecipadamente, teria cedido imediatamente. Aparentemente, muitas mulheres gostam desse anel. Enquanto isso, trouxeram um novo anel para a garota por 5 milhões. A propósito, quem disse que Suvan realmente gosta desse anel? Na verdade, a garota pensava que um casal como o figurante e essa pessoa fraca não mereciam um anel tão especial. Ele foi comprado apenas por princípio, para não entregá-lo a outras mãos. Em geral, anéis com esse design não agradam a garota. Então, bem na frente da ex-mulher de seu namorado, ela jogou o anel em um pequeno rio de água. Se alguém precisar muito, essa pessoa pode ir e pegá-lo. Para dizer o mínimo, foi um choque que ela fosse capaz de jogar fora um anel de 5 milhões de dólares tão facilmente. No contexto desse evento, figurante prometeu à esposa comprar o último lote do leilão para ela. Prota realmente sentiu pena do anel que Suvan havia jogado fora, e ela, por sua vez, ficou satisfeita. Havia muitos anéis parecidos com ele. Além disso, era necessário fazer isso. Uma pessoa que tenta humilhar outra pessoa acabaria sendo humilhada primeiro. Em resumo, foi apenas uma doce vingança. Enquanto isso, o último item deste leilão foi mostrado no palco. No manequim, pendia um colar simplesmente lindo com um diamante enorme. Toda mulher sonha com um colar assim, mas nem todos podem comprá-lo. Prota considerou uma questão de honra comprá-lo para sua amada. Então ele pegou o número nas mãos e começou a aumentar as apostas. Enquanto isso, os custos já haviam atingido 3,5 milhões. Para não dizer muitas palavras, o cara decidiu aumentar o preço imediatamente para 5. Na sala, todos ficaram em silêncio. As pessoas não entendiam que tipo de homem estava disposto a desembolsar uma quantia tão grande. Desta vez, o figurante não estava disposto a ceder e não entendia por que Prota era quem estava segurando o número e não sua namorada. O próximo preço oferecido foi de 5,5 milhões. O rosto do figurante claramente perdeu sua alegria. Aparentemente, ele percebeu que não poderia vencer. O Prota ganhou como um presente 10 milhões mais 35 milhões em lucros da rua de compras. Mesmo que gaste mais da metade do dinheiro para comprar esta joia, ainda sobrará dinheiro. É uma situação vantajosa. O próximo preço é de 6 milhões. Eu não podia acreditar que Prota ainda estava conseguindo. Vamos ver que tipo de figura isso chega. Para qualquer aumento no preço, Prota respondeu instantaneamente com o mesmo. Cada aumento era sempre na faixa de 500 mil. No final, quando o valor ficou muito grande, figurante começou a aumentar cada aposta em 10 mil. Então, figuras vergonhosas deveriam se envergonhar de trazerem um estabelecimento assim. Mas desesperado, ele esqueceu disso. Para manter tudo isso funcionando, Prota teve que tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida. De um lance de 8 milhões, ele o aumentou para 20 milhões. O Prota conseguiu a propriedade de uma joia chamada Beijo de Cristal. Após o leilão, eles correram para fora da sala, porque as pessoas começaram literalmente a persegui-los. Eles entraram no carro e finalmente tiveram um momento a sós. Prota realmente conseguiu surpreender muitas pessoas com apenas um aceno de sua mão. E ele tinha um grande futuro, mas o Prota nunca ficou convencido e disse que tudo era graças a Suvan. E agora, o Prota pede para colocar o colar na waifu. Ela concordou felizmente. Pode-se dizer que ela ficou perfeitamente. Do lado de fora, pode parecer que Prota está mais feliz do que a garota, mas não é assim. Na verdade, ela está sobrecarregada de grande felicidade, que ela está apenas tímida para mostrar em um momento tão crucial. Prota decidiu perguntar a Suvan se ela se casaria com ele se ele pudesse se reerguer no futuro. A garota pegou sua mão e disse que, quando o verdadeiro amor nasce entre as pessoas, elas não se importam com o status umas das outras. Além disso, Suvan está certa de que, em breve, o cara crescerá incrivelmente em todos os planos. Enquanto Prota tentava propor a sua nova namorada, sua ex-esposa estava nadando em um corpo d'água e tentando encontrar o anel que Suvan havia jogado fora. Como as coisas mudaram rapidamente. Outro acidente aconteceu em um local de construção. Parece que este lugar está cercado por montanhas e rios. Eles prometem riqueza. Não é um bom sinal. Tudo poderia ser atribuído a um acidente, mas um trabalhador caindo de andaimes parece impossível. Centenas de parafusos poderiam ter afrouxado ao mesmo tempo. Agora, quase não há pessoas no local. Alguns estão doentes, alguns têm problemas familiares,
e a cada vez menos deles. Quando Prota chegou ao local, ele disse que algo sério havia acontecido. James ficou muito feliz em vê-lo. O cara sugeriu que talvez as montanhas e os rios causem neblina que desce das montanhas e formam uma acumulação de umidade. Não importa o quanto você tente lutar contra isso, é quase impossível consertar. Mas o que fazemos agora? Talvez devêssemos interromper o trabalho até que o problema seja resolvido. Prota disse que não há necessidade de suspender nada ainda. O problema é que, mesmo após o reparo, os problemas continuarão. É um círculo vicioso. Nem mesmo um mestre como Jacob tem o poder de ajudar nessa situação. E Prota apareceu do nada e começou a distribuir instruções, o que parecia um pouco estranho para o mestre. Jacob concordou em fazer o que o garoto sugeriu, mas se não funcionasse, ele teria que se desculpar com o mestre. Eles concordaram em deixar o tempo julgá-los. Um trabalhador foi convidado para o local, deram-lhe uma pá e disseram para cavar em um certo local. O buraco já havia atingido uma profundidade de 5 metros, mas nada podia ser encontrado. James começou a duvidar de tudo. Se ele tivesse ofendido o mestre, não encontraria outro igual a ele. Talvez ele tivesse chamado Prota à toa. Afinal, quando, de repente, o trabalhador no buraco gritou que havia encontrado algo. Era algum tipo de caixa mágica, e dentro dela havia uma lâmina. Era uma forma bastante incomum, daquelas que você não pode simplesmente comprar em uma loja. Os caras não podiam acreditar no que viam. Este objeto que foi encontrado traz verdadeiros problemas para aqueles que estão próximos. A partir de agora, você pode ter certeza de que este local de construção está amaldiçoado. Sempre haverá alguma ação acontecendo aqui. O que fazer agora nessa situação? Uma grande quantia de dinheiro foi investida neste projeto. As casas estão quase prontas. Jacob percebeu que não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar a situação. Talvez o Prota saiba o que fazer. Prota olhou para a caixa e disse que a levaria para sua casa para evitar mais problemas. James ficou muito grato. Se funcionasse, ele faria qualquer coisa pelo Prota. Pode-se dizer que era outra grande oportunidade de ganhar dinheiro e elevar seu status. Jacob finalmente percebeu que Prota não era uma pessoa normal. Então, ele se perguntou de onde ele tirou seus poderes com tão pouca idade. O Prota respondeu que não tinha família nem clã, então não ia falar sobre isso. Inacreditável. E por que Jacob não ouviu falar dele antes? O Prota decidiu levar esta caixa para as montanhas onde o Prota costuma meditar. Ele conseguiu lembrar que sentiu uma energia semelhante do Sr. Su. Aparentemente alguém está mirando na família deles e quer prejudicar, perguntando-se apenas quem faria isso. Prota senta em sua pose favorita para energia, mas desta vez ele vai usá-la para destruir o objeto encantado. A propósito, há uma reunião importante amanhã e Prota se recusa a acreditar que não será capaz de pegar o culpado até então. É o dia seguinte. Ainda faltam 4 horas para o início do evento, mas já se podem ver muitos rostos famosos. O evento em si será realizado no jardim e os preparativos finais foram concluídos. A família Lee também veio para este grande evento. Eles ouviram dizer que é tudo para um homem que aparecerá aqui muito em breve e mal podem esperar para descobrir quem é. Quando Prota aparece no local, sua ex-mulher o nota imediatamente e não consegue entender como esse perdedor conseguiu chegar a um evento tão importante. A garota assumiu que o Prota tinha usado o nome de sua família para chegar aqui. Prota sorriu e disse que o nome da família não significava nada nesta festa. É claro que isso a deixou furiosa e ela até reclamou com o segurança que Prota tinha usado o nome dela. Como os seguranças eram espertos, agarraram a mulher pelos braços e a levaram para fora das instalações. Isso foi feito porque a ex-mulher quebrou 2 regras. Primeiro, ela fez um grande escândalo e, segundo, desrespeitou um convidado, o que é estritamente proibido por essas partes. Então, Suvan subiu ao palco e fez uma declaração para todo. Prota é o convidado de honra do evento de hoje, e quem discordar será demitido. Agora, o figurante percebeu que Prota era o convidado de honra, e todos estavam comentando a respeito. Suvan o convidou para o palco e o apresentou mais uma vez publicamente, deixando os convidados chocados, para dizer o mínimo. Afinal, esse cara é apenas um vigarista comum. Como pode uma rainha estar associada a ele? Os convidados de honra começaram a exigir uma palavra do Prota para saber por que ele estava ali em silêncio. Prota imediatamente pegou o microfone e começou seu discurso. Ele pode não parecer digno de Suvan agora, mas um dia todos aqui vão mudar de ideia. Foi um discurso muito confiante. Os convidados até começaram a aplaudir e a dizer coisas boas sobre o Prota. Ele realmente não esperava estar no palco esta noite e não estava preparado para isso. Mas, aparentemente, a pessoa que pediu o discurso do Prota era um amigo próximo e parceiro de negócios do Sr. Su, chamado Oliver. Como a cooperação deles era inevitável,
Hoje seria a oportunidade perfeita para se conhecerem melhor. O Sr. Oliver vende materiais de construção na cidade, e olhando para esse empresário, Prota notou algo estranho em sua mão. Era uma pulseira que irradiava energia negativa e só trazia tristeza e sofrimento para as pessoas. Com todo o respeito, o Prota pediu que ele a removesse, pois tinha uma tarefa muito importante a cumprir: explicar que as pessoas que perderam a vida não precisam mais de dinheiro e que os vivos não devem entrar em contato com essas pulseiras. Se Oliver continuasse usando-a, ele ou alguém de sua família poderia sofrer muito. É claro que um homem de tão alto escalão não acreditaria nas palavras de um vigarista comum, mas sim em seu filho, que lhe deu a pulseira. Oliver reagiu à gentileza e preocupação com apenas raiva estúpida e imediatamente chamou seu segurança para lidar com Prota, dizendo para ajudar as pessoas é sempre a mesma coisa. O socorro imediatamente foi ao campo de batalha para fazer seu trabalho. Antes disso, Oliver pediu ao Sr. Su que não guardasse rancor. A Su-Van não queria interferir nesse conflito, porque já havia colocado Prota em uma posição desconfortável, e ele era perfeitamente capaz de sair de tais situações. Mas, se ele não conseguisse desta vez, não conseguiria se firmar nesta cidade. De qualquer forma, a Su-Van acreditaria nele até o fim. Enquanto isso, a luta começou. Prota bloqueou facilmente o primeiro golpe de seu oponente e acertou um soco forte em seu nariz. Seu oponente voou para trás com grande velocidade. Agora, Oliver percebeu que Prota não era um cara comum, como pode parecer à primeira vista, e entrou em pânico claramente. O figurante decidiu usar a habilidade para vencer a luta, mas ainda não sabia que o Prota tinha habilidades semelhantes. A primeira habilidade que ele decidiu usar foi o Soco de Energia de Combate, que libera um poderoso fluxo de energia em todas as direções. O figurante parecia estar em torno do segundo ou terceiro nível de purificação de Ki, o que era mais ou menos o mesmo nível de Prota, mas estava tudo bem. O cara estava confiante de que seria capaz de lidar com esse oponente. Quando Prota percebeu que suas forças estavam quase iguais, ele decidiu agir ao máximo. A segunda habilidade que ele possuía era a invisibilidade. Desta vez, ele fez tudo de maneira muito trivial e atacou por trás. Prota estava apenas esperando um ataque por trás, então estava completamente preparado para responder da mesma forma. Começaram uma espécie de cabo de guerra para ver quem era mais forte, e Prota estava um pouco mais fraco desta vez, então caiu de joelhos. O Prota decidiu aproveitar esse momento, carregou sua perna com magia, saltou no ar e se preparou para desferir o golpe decisivo mais forte. O golpe foi realmente muito poderoso e, após ele, apareceu uma enorme cratera no campo de batalha. Se o Prota conseguiu acertar o cara com seu pé, havia pouca chance de sobreviver. Su-Van segurou o pingente que o cara havia lhe dado e apenas esperou pelo melhor resultado. A julgar pelo sorriso do figurante, por algum motivo, ele estava certo de que Prota não estava mais vivo, mas antes de sorrir, ele precisava ter certeza. De repente, uma mão aparece saindo da fumaça densa e se move em direção ao mercenário, aparentemente não tão bom quanto se poderia pensar. O Prota parecia estar vivo e sobrecarregado por muita raiva. Era hora de contra-atacar. Prota agarrou ambas as mãos dele, torceu-as juntas e chutou o figurante diretamente para cima com um chute forte. E então ele caiu para uma aterrissagem não muito suave, com o corpo batendo no asfalto duro. Foi uma vitória inequívoca. O mercenário nem conseguia se mover, mas reconheceu sua derrota. Esse cara provavelmente tinha mais fraturas do que os outros e teria que passar a eternidade e mais um pouco se recuperando. Sr. Su estava muito feliz com essa vitória. Ele não esperava que o Prota fosse tão bom assim. Su-Van, por sua vez, estava feliz que seu namorado não estava machucado, apesar da extensa experiência do Prota. Oliver ainda não estava certo de que a pulseira poderia prejudicar sua família. Prota não o fez acreditar nisso, apenas o alertou. Não se tratava de sua família de qualquer forma. Nesse caso, Oliver propôs uma aposta. Se nada de ruim acontecesse em 3 dias, o Prota se ajoelharia e se desculparia. Se acontecesse, seria o contrário, e isso aconteceria diante de toda a cidade. Prota concordou em aceitar o argumento. Enquanto isso, algumas pessoas o observavam dos arbustos, e elas não pareciam ter as melhores intenções. De alguma forma, elas descobriram que o Prota estava no terceiro estágio do cultivo do Ki, o que não era um indicador terrível para elas, então começaram a planejar uma tentativa de assassinato. Enquanto a noite chegava, a festa estava a todo vapor, as pessoas dançavam e bebiam. A ex-mulher do Prota apareceu no evento novamente, mas sozinha e a trabalho. O avô deu um presente para o Prota, e a garota o trouxe, já que ele não podia ir pessoalmente devido à sua fraqueza física. Ele não queria parecer rude com o namorado e a família de Su, então fez um pequeno presente. Prota disse que aceitava,
e para sua ex-mulher, que ela podia ser livre. Ele se perguntou o que havia dentro. A primeira coisa que ele viu foi um envelope com a inscrição para o meu querido filho. Havia também um chaveiro com um dragão. O que aquilo poderia significar? Prota teve uma reação bastante estranha ao presente. O avô deu uma carta? O que ele escreveu lá? Suvan segurou a mão do Prota e disse para ele não abrir ali, pois havia muitos estranhos por perto. Era melhor fazer isso depois da festa. O Prota concordou, e a decisão foi tomada de ler depois da festa. Quando chegaram em casa, Suvan mostrou ao cara que havia um quarto secreto na casa deles onde eles poderiam entrar e ler para que ninguém visse. A garota estava tão cuidadosa que até Prota começou a ficar um pouco preocupado. Era apenas uma carta, afinal, estava na hora de lê-la. Na carta, Lin pediu ao rapaz que não fosse à capital e tentasse encontrar sua mãe, por mais que quisesse fazê-lo, mas ele deveria se conter. O mais importante a lembrar era que ele tinha um poder especial e sua mãe era uma pessoa normal chamada Mia. O futuro era incerto, mas ele deveria lembrar que era o guardião do dragão. O texto era realmente confuso, e havia uma questão sobre como medir aquele poder. Parece que este mundo não era tão simples quanto Prota imaginava. Ainda havia muito a aprender para manter sua mente ocupada. Ele decidiu não ficar em casa por muito tempo e voltar para a festa com sua amada, que estava esperando por ele. No entanto, de repente, no centro do banquete, um homem desconhecido entrou correndo e disse que havia problemas. Algo havia acontecido na casa. Assim que o Sr. Oliver entrou em sua casa, sua amante ficou louca e começou a agitar uma faca de cozinha. Esse cara conseguiu escapar para pedir ajuda, mas mesmo assim, quem poderia ir até lá e o que ele poderia fazer para ajudar? Prota disse que iria até lá, mesmo que não pudesse fazer nada. Ele pelo menos deveria dar uma olhada em que estava acontecendo, porque ele tinha dito desde o início que a pulseira era uma coisa perigosa e era melhor tirá-la imediatamente. Suvan segurou a mão dele, sorriu e disse que tudo ficaria bem. Prota sorriu de volta e disse que ao lado de uma mulher como ela, ele não tinha mais medo neste mundo. Em seguida, partiu imediatamente em direção à casa de Oliver o mais rápido possível. Enquanto isso, na casa, a situação havia se acalmado um pouco. Os caras haviam acorrentado a mulher louca a uma coluna. Esse método funcionaria por um tempo, mas não duraria para sempre. Não se preocupe, Oliver já chamou um especialista. Bem, era hora de encarar isso. Aparentemente, o Prota estava certo, era a pulseira. Como se constatou, Oliver não estava muito feliz por ser Prota quem veio para o resgate. A pulseira ainda estava estudando aquela energia negativa que fazia as pessoas enlouquecerem. Se não fosse removida agora, seria tarde demais. Então, seu filho favorito desceu para o salão e começou a defender o presente que havia trazido do templo. Como poderiam simplesmente jogar fora coisas assim? Aquele templo estava a centenas de quilômetros de distância. Como alguém tão distante poderia fazer mal de propósito? Prota olhou para seu filho e pediu a ele que dissesse a verdade sobre onde ele havia conseguido a pulseira, já que não havia uma resposta clara. Prota decidiu sair, mas quando essas pessoas vieram até ele pedindo ajuda, ele as lembraria de tudo. Oliver estava certo de que tudo ficaria bem depois que o garoto saísse, mas ele estava errado. Nesse momento, Jacob entrou, pois havia sido chamado para ver a vítima o mais rápido possível e tentar tratá-la. Oliver ficou definitivamente chocado quando o mestre disse olá para Prota. Eles não sabiam que se conheciam. Jacob percebeu que o Prota não conseguia lidar com a situação, então imediatamente decidiu perguntar o quão grave era, já que Prota não podia agir. Jacob tentaria fazer isso sozinho. Assim que ele tentou se aproximar, a mãe aflita rompeu o vínculo com o qual estava presa a pulseira, tornando-se mais poderosa a cada minuto, um processo que poderia continuar indefinidamente se não fosse interrompido. Jacob disse que alguém havia possuído a mulher e que suas habilidades não ajudariam. Oliver ficou muito irritado e queria bater no mestre, porque se algo acontecesse com sua esposa, ele nunca perdoaria um especialista que não pudesse ajudar. Jacob deixou claro que Prota seria muito mais forte do que ele, então ele teria que pedir ajuda a Prota e tudo daria certo no final, pois não havia mais opções. Oliver foi pedir ajuda a Prota. O Prota imediatamente lembrou a ele que ele havia prometido ajoelhar-se diante dele se algo acontecesse. Para Oliver, essa punição parecia muito severa, então ele ofereceu resolver a questão com dinheiro, por exemplo, com a soma de 50 milhões. Era realmente uma quantia impressionante de dinheiro, mas e quando o dinheiro acabasse? Era preciso colocar as coisas em perspectiva. Olhando ao redor, Prota viu muitas prateleiras bonitas, cujo conteúdo custaria muito mais do que 50 milhões. Não é que fosse difícil ajudar o cara, é só que ele teria que gastar uma quantidade maior de poder,
que era difícil recuperar depois. Nesse caso, Oliver ofereceu levar todo o conteúdo dessas prateleiras, se o problema pudesse ser resolvido. Foi uma oferta que não podia ser recusada, então Prota concordou sem pensar muito. Agora era a hora de Oliver fazer a coisa mais importante, que era tirar a pulseira. Prota começou a envolvê-la com sua energia, suprimindo assim seu poder negativo que encharcava a mulher da cabeça aos pés. E então, a pulseira foi destruída e, naquele momento, a maldição desapareceu completamente da senhora. Ela estava muito enfraquecida, talvez precisasse de um médico para voltar ao seu estado normal. Agora, a pergunta interessante era: onde estava o filho que havia dado ao pai esse milagre? A pulseira foi quando ele já estava de joelhos se chamando de um pobre coitado e pedindo perdão na frente de todos. Aparentemente por causa de seu intenso medo, ele teve a ideia de escapar de sua própria casa. Mas desta vez o guarda-costas pessoal funcionou perfeitamente e pegou o pequeno amante da fuga. Não seria conveniente conduzir interrogatórios neste lugar, então Prota pediu para levar este garoto para sua casa. Então eles o fizeram. E no meio da noite o garoto foi levado para a vila de Prota e lá ele foi espancado um pouco para que ele estivesse mais disposto a dar algumas informações valiosas a partir desse momento. O guarda-costas, cujo nome era Jack, disse que seguiria Prota e nem precisava de um salário, apenas o suficiente para alimentá-lo. Como tudo mudou em um instante. De qualquer maneira, esse meu filho conheceu um homem no templo há um mês, que disse que essa pulseira protegeria a família inteira por um ano inteiro e o cara concordou em pegá-la sem nem pensar no fato de que queijo grátis só existe na ratoeira. Isso tudo aconteceu no melhor templo do país. Quem poderia pensar que havia pessoas assim lá dentro? Normalmente, o garoto não aceita presentes assim facilmente de qualquer pessoa, já que sua família faz negócios com o homem que deu a pulseira. O garoto mal o conhecia. Ele disse que esta pulseira foi herdada de seu irmão mais velho, que também a usava. A razão pela qual ele a deu a ele era puramente por uma boa causa, e depois de muitos questionamentos ele me disse onde encontrar um especialista. Poucos. Ele é um dos maiores clãs da cidade. Mesmo que trabalhem muito com a energia negra, muitas pessoas foram até eles em busca de ajuda. Então, conhecendo os métodos deste clã, os caras ainda foram até eles pedir ajuda. Sim, é verdade, talvez estupidamente. Mas não é todos os dias que alguém pode ser oferecido tal ajuda. E quanto ao tipo de energia que eles usam, que diferença faz a quem eles pagam se a essência do trabalho é a mesma? O garoto nem percebeu que poderia acabar assim. Prota ficou convencido pela enésima vez de que nunca entendeu as pessoas ricas e elas obviamente tinham suas próprias ideias. Prota pediu a Jack para levar o pobre rapaz para casa. À primeira vista, este clã parece estar no negócio de atrair pessoas ricas para sua armadilha, mas se você pensar bem, a família Su não é o objetivo deles. É bom que o Prota tenha tomado a iniciativa naquela noite. Se outra pessoa tivesse ido, muito provavelmente ninguém teria descoberto essa informação. Dada a descoberta no local de construção, Prota nunca acreditará que eles não descobriram. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau tchau.